Vamos lá enviar. Buenos dias. Ontem eu entrei pra live, mas eu tive uma emergência aqui que essa semana tá pesada. Gente, o que tá acontecendo? Semana de vários divórcios. O que tá acontecendo, né? Essa semana só atendi divórcio. Parece que vocês combinam, vamos separar todo mundo junto, né? Vamos fazer os divórcios todos na mesma semana, vamos economizar o advogado, vamos fazer um bolão. Bolão do divórcio essa semana. Qual é a lua que tá passando? Manda aí um assuntinho pra gente assuntar, que eu vou contar um babado pra vocês sobre a questão da escuta. Me perguntaram assim, Leiliane, escutar pelo coração quer dizer o quê? Eu trabalho com um modelo de escuta alemão, certo? E um dos modelos de escuta é esse do coração. Quem é a pessoa que escuta pelo coração? A pessoa que escuta pelo coração, ela ama trabalhar com pessoas, ela gosta de trabalhar com o público, ela gosta de ajudar, ela é super solícita, ela tem aquele comportamento mãezona, né? Só que ela escuta pelo coração. O que acontece? Tudo ela leva pro coração. Então, a pessoa que tem o ouvido do coração, ela vai ter o coração grande, porém ela vai ter muita crise de sofrimento, muita angústia, porque ela tá toda hora muito decepcionada. Ela tá toda hora esperando muito que o outro dê para ela um lugar de afeto, de carinho, de reconhecimento que não acontece. Então, quem escuta pelo coração tem muita dificuldade de relacionamento. Geralmente, quem escuta pelo coração fala pela solicitação e não é compreendido. Não tem as solicitações realizadas. Aí eu tenho o ouvido do coração, a fala da solicitação, mas o outro não entende que eu pedi. Ele não entende que eu pedi e eu sofro porque ele não atendeu o meu pedido, e aí eu entro num ciclo onde todo mundo tá me devendo alguma coisa. Eu tô sempre com raiva de alguém porque ele não fez o que eu queria, porque eu não esperava isso, porque eu tô decepcionada. Então, a pessoa que escuta pelo coração, ela tem um ciclo, né? Ela tem muita entrega, mas ela tá sempre achando que a devolutiva é pouca. O mundo tá sempre devendo alguma coisa para ela tá sempre reclamando que a vida é injusta e tarará, e tarará, e tarará, e tarará. Então, eu acabei de fazer uma merda aqui. Manda aí um assuntinho pra gente, não acredito. Eu cortei uma ideia minha, olha isso, eu anotei uma ideia e eu acabei de cortá-la sem perceber. Que merda! Porque eu anoto as minhas ideias porque eu esqueço. Que merda! Manda aí um assuntinho enquanto eu remendo aqui a merda que eu fiz. Gente, como que eu fiz isso? Não fiz isso não. Tenho certeza que eu sou uma pessoa boa, tenho um coração bom. Manda aí um assuntinho pra gente assuntar. Meu Deus, como eu fiz isso comigo mesma. Já era. Penso eu que não tem jeito. Assuntinho, manda um assuntinho pra gente assuntar. Gosto quando vocês contam um assuntinho. Leiliane, como é que eu sei qual é o meu ouvido? Olha aí, em dezembro, se Deus quiser, eu abro turma. Deus me dê energia e força. Eu abro uma turma para dezembro pra gente entender os modelos de comunicação, porque ainda tô devendo o Além de Bert. Tem que ter muita ideia, inconscientemente quis liberar espaço. Mulher, não entendi nada. Japonês em braille. Tem muita ideia, inconscientemente quis liberar espaço. Ó, a outra, freudiana. A outra de Freud. Eu guardo. Ó, vou dar uma dica pra vocês. Ideia, ela é cabeluda na frente e careca atrás. Quando você tiver uma ideia, anote imediatamente no papel, porque senão você esquece. Eu tenho aqui 1 milhão de papéis, assim, horrorosos de anotações, que às vezes eu nem entendo a letra, mas eu anoto porque eu esqueço. Eu esqueço. E aí depois, quando eu vou montar alguma turma, eu pego esses pensamentos todos, essas ideias, e organizo elas, monto uma sequência, né, pra turma. Pra turma da comunicação, por exemplo, foi assim. Em dezembro a gente vai fazer um upgrade desse curso, fazer uma coisa maior, mais estruturada, tá?
E já já saiu além de Bert. Por que eu fiz constelações além de Bert? A gente precisa entender que... Vou dar uma explicação breve. Constelação vem de coletivo. O nome original é Systemaufstellung, ou seja, localização do sistema, que vem lá da Satie, etc. Então, quando a gente fala de Systemaufstellung, a gente está falando de localização dentro de um sistema, a gente está falando de relacionamento, certo? Depois a gente tem o Familienaufstellung, que é a localização da família como sistema. E aí eu vou olhar essas localizações e essas relações. Por isso que diz assim, você está no lugar da sua mãe, você está no lugar do seu pai, ou você está no lugar de filha em relação ao seu marido, porque esse sufixo em alemão quer dizer localização, tá certo? E por que eu fiz além de Bert? Porque se criou um inconsciente coletivo muito grande de que o Bert é o grande criador da constelação familiar, que ele começou e etc, etc, etc. Isso não é verdade, isso inclusive está no site dele, né? Que eles inclusive mudaram o nome para Familienaufstellung justamente para diferenciar a literatura. Então, Systemaufstellung, ou seja, abordagem sistêmica, localização sistêmica, dentro da família, dentro das empresas, dentro dos negócios, existe há muitos anos. E aí trabalhar abordagem sistêmica, localização e organização das comunicações é a base. Eu trabalho muito com empresas, porque eu fiz formação de estrutural, fiz tradução de materiais, enfim, né? Então, quando eu vou localizar as relações numa empresa, por exemplo, eu vou localizar as questões da liderança, eu vou localizar a questão da família, o quanto a família tem que ser agradada, quem é que realmente manda nessa empresa. E aí, por isso que eu montei o Constelações Além de Bert, para clarear essas ideias, porque eu entendo que o movimento hellingeriano no Brasil, ele virou meio que uma religião, assim, de adoradores, né? E é triste, porque o Bert tinha um trabalho muito legal, mas a galera desandou. Então, montei justamente para trazer essa história. Para a gente entender essa questão de sistemas, de abordagem sistêmica, seja na terapia, seja nas empresas, seja na comunicação, a gente precisa passar pela história da humanidade, a gente precisa passar principalmente pela história da arte. Porque a arte grita o que a sociedade não suporta, mas foi obrigada a silenciar. Então, quando a sociedade é obrigada a silenciar algo que ela está vivendo, a arte aparece. O teatro dramático aparece, as pinturas, os desenhos, entende? Principalmente a arte abstrata, o impressionismo, né? Ele vai trazer muitas vezes as contestações que a gente já não pode fazer como sociedade. Principalmente no tempo da guilhotina, no tempo da fogueira, onde você contestar significava a sua morte. Não que hoje não signifique, né? Não que hoje não significa, a gente tem crime político até hoje. Mas a gente precisa entender, como diz o Buber, que toda ideia precisa de tempo para se transformar em força. Então, essa maturidade do pensamento, para eu conseguir trabalhar com a abordagem sistêmica, para eu olhar para uma questão sistêmica, numa sociedade pós-colonial é muito difícil. Porque no pós-colonialismo nós somos colonizados, né? Então, a nossa comunicação, ela quer um culpado e uma história, né? A nossa comunicação principal é buscar um culpado e uma desculpa. Raramente a gente consegue buscar uma solução. Raramente a gente consegue trabalhar com responsabilidades. O meu último Reels que viralizou da comunicação, se vocês olharem os comentários, eu estou prometendo essa live, estou demorando, né? São excelentes para estudar os modelos de comunicação. A maioria dos comentários, ele tem a culpabilização, sua louca, cala a boca, falou pouco, mas falou merda. Ou ele tem a autodeclaração. Eu vendo milhões, eu fechei tantos contratos, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu discordo, eu isso, eu aquilo outro. Ou seja, não existe comunicação, existe declaração. Existe o julgamento e a declaração. O julgamento e a declaração. O julgamento e a declaração. Ainda não se chegou na comunicação. Esse é o nosso modelo de comunicação. E é isso que vai acontecer na família, é isso que vai acontecer na empresa, é isso que vai acontecer porque esse é o idioma que a gente sabe falar, o idioma do problema, né? É muito comum na sociedade pós-colonial o desejo do culpado e falar com o problema. O problema é acima de tudo, né? Probleminha de estimação. Todo mundo aqui vai ter um probleminha de estimação.
E aí a gente tem um ciclo, né? Principalmente nas famílias, eu tenho o ciclo. O culpado. Se eu tenho um culpado, eu tenho um injustiçado. Se eu tenho um injustiçado, eu tenho um desejo de vingança. Se eu tenho um desejo de vingança, eu quero aliados. Se eu quero aliados, todo aquele que não for meu aliado é meu inimigo. E assim eu vou montando esse ciclo. Entende? O ciclo da comunicação, nossa, é esse. Culpado, vingança, aliado. Não é aliado, é inimigo. E aí eu vou eliminando e eu vou montando aquele clube que quem pensa diferente de mim é meu inimigo. E aí eu vou montando aquele clube de pessoas que só pensam igual a mim o tempo todo. E aí tem uma ideia agora que é valores, né? Não, nós temos que alinhar os nossos valores. Não é valores, é doutrinação. Nada mais medíocre do que você se arrodear de pessoas que pensam exatamente igual a você. Você não vai para lugar nenhum. Porque você nunca vai ser contestado, né? Vai estar todo mundo no mesmo lugar. Então vocês não vão crescer. Vocês vão estar sempre na mesma rodinha. Não vai avançar, tá? Isso não gera crescimento. Mandem um assuntinho pra gente assuntar. Eu gosto quando vocês mandam assuntinho. Quando eu aprendi foco em solução aqui na Alemanha, eu tentei levar pro Brasil, porque eu virei tradutora dos materiais, e eu não consegui. As pessoas não conseguiam, porque aí eu entendi que tinha o ciclo da vingança. Que para chegar na solução, as pessoas tinham que renunciar à vingança. E nós, muito agarrados na culpabilização e na vingança, preferimos o problema do que a solução. Gostamos muito mais do problema do que da solução, porque o problema traz audiência, a solução traz solidão. E aí foram vários ciclos. Então, assim, do tempo que eu estudei foco em solução até o tempo que eu consegui realmente traduzir para a linguagem nossa, brasileira, português, e para a nossa cultura, foram quase 10 anos. Quase 10 anos tentando adaptar esse conteúdo para entender os afetos, né? Entender o quanto a gente gosta da vingança, o quanto a gente gosta da culpabilização, o quanto a gente tem um carrasco dentro de nós, não à toa somos o segundo país no mundo em consumo de redes sociais, porque a rede social ela traz essa oportunidade de se vingar do outro, né? De diminuir o outro, de falar o que eu quiser na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser pro outro. Então, é um ciclo, tá? Manda aí um assuntinho pra gente assuntar. Eu gosto quando vocês mandam um assuntinho pra gente assuntar. Ontem me mandaram uma pergunta chamada permissões familiares. Entenda o seguinte: a partir do momento que o homem deixa de viver sozinho para viver em comunidade, ele entra num sistema, ele perde a liberdade. Estar em um sistema é aumentar a sua probabilidade de tempo de vida e reduzir as suas escolhas. Regra inicial. Então, a primeira lei sistêmica: todo sistema restringe a sua liberdade. Para você estar em um sistema, você vai prolongar o seu período de vida, prolongar as suas estatísticas de sobrevivência e vai reduzir as suas opções de escolha. Suas decisões vão ser reduzidas. A Gisele diz: o problema traz audiência, a solução traz solidão. Essa é uma frase antiga minha, né? O problema traz muito mais audiência, né? E é muito engraçado quando você conhece os modelos de escuta e de fala. Ontem eu recebi um áudio, eu que adoro áudio, de uma pessoa. Ela me contou uns 20 problemas para depois falar comigo. E aí justamente eu falei: cara, ela tá precisando de atenção. A pessoa que quer atenção, que está precisando de aliados, que está precisando montar grupo, ela aumenta as dores. Ela tá toda hora, ela tem um probleminha de estimação constante, às vezes é um marido, às vezes é um filho, às vezes é o trabalho, às vezes é dinheiro, ela tem um probleminha de estimação. E quando a crise bate, ela amplia esse problema, ela aumenta esse problema, né? Você não sabe o que ele fez essa semana, você não sabe o que aconteceu agora. Ela aumenta as dores para convocar os aliados, né? Para convocar os aliados para aquela dor, tá? E aí, se você cair nessa conversa, quem trabalha com vendas vai ver muito isso. O cara quer um desconto, ele começa a te contar um monte de desgraça da vida dele, jogando o problema dele para você dar um desconto, para você esticar um prazo, para você facilitar em alguma coisa na venda dele, né?
É a sedução do cliente, que a gente chama, né? O processo de sedução do cliente, onde o cliente vai seduzir você através dos problemas, aumentando as dores dos problemas para conseguir o que ele quer de você, né? Mandem um assuntinho pra gente assuntar. Eu gosto quando vocês mandam um assuntinho. Gosto quando vocês mandam um assuntinho. Hoje somos 8 de novembro, né? Semana que vem tem Maratona do Hablemos e tem Pandora. Tem o desafio Pandora, tá? Pra quem tá nas Pandoras. Eu acho que em janeiro eu vou fazer uma turma de Pandora. Se Deus me der juízo. Por quê, Leiliane? Porque eu tô com uma galera esperando, que são os apaixonados pelo produto. Quem é o apaixonado pelo produto? São todas aquelas pessoas super inteligentes, super capazes, que querem ganhar dinheiro e não conseguem. E aí ela vê o vizinho que faz metade do que ela faz e ele ganha muito mais do que eu, que entrego o dobro, que faço mil cursos, que tenho 20 anos de experiência, e o meu vizinho que não sabe de nada ganha muito mais dinheiro do que eu, que sou um gênio da humanidade. Essa pessoa é um apaixonado pelo produto. Apaixonado pelo produto não faz dinheiro. Apaixonado pelo produto entra no ciclo do injustiçado. Ele ama o produto, ele tenta convencer o mundo. Quem pensar diferente é inimigo, ele procura aliados. Aliados te apoiam, mas não compram, tá? E aí ele monta aquele clube que defende as ideias dele e ele não se comunica nem com o cliente, nem com a necessidade do cliente, porque ele quer um clube de fãs. Quem é apaixonado pelo produto não quer cliente, quer fãs, quer plateia. E aí eu tô vendo se em janeiro eu faço uma turma de Pandora pra a gente organizar essa história dos apaixonados pelo produto, tá? Quem é apaixonado pelo produto não monetiza. Quem é apaixonado pela própria história não monetiza, não quer clientes, quer plateia. Mas é segredinho nosso. Segredinho nosso, tá? Segredinho nosso. Faz parte. Manda um assuntinho pra gente assuntar. Tá frio, sol. Ou lugar frio. Tanto lugar no mundo pra eu casei com um gringo que mora no frio. O jeito de falar ríspido, inconsciente. Às vezes eu acho que não estou sendo grosseira, mesmo assim as pessoas reclamam do jeito que eu falo. Tem uma causa sistêmica ou é falta de educação mesmo? Treinamento de linguagem, Meira. Eu acho que você já me mandou inbox. Me mande um inbox, você precisa marcar 4 sessões para entender o seu modelo de linguagem, organizar o seu modelo de comunicação, para a gente entender onde é que está... Porque assim, por exemplo, o pessoal do TDAH, eles têm aquela sinceridade sem filtro, né? Nossa, você tá gorda, né? Aí você se ofende. Mas você tá gorda, eu tô falando a verdade. Não é porque é verdade que não é grosseiro, né? Agora, quando eu não consigo perceber em que lugar que eu estou ferindo o outro, é porque eu ainda não tenho consciência do meu modelo de comunicação, beleza? Quando eu tenho uma comunicação que machuca as pessoas, eu posso ter várias questões. Mas quando eu não consigo identificar onde que eu machuco as pessoas, eu ainda não entendi o meu modelo de comunicação. E às vezes eu simplesmente falo do jeito que a minha família fala. Às vezes eu tenho vícios de linguagem. Às vezes eu não sei falar de outro jeito. Às vezes eu me perco numa piada fora de contexto. Então, comum do pessoal do TDAH que vem pra mim, perderem negócios, perderem trabalhos, porque fazem piadas inconvenientes. Porque o mal de quem não tem domínio da linguagem é que a piada, o humor, o duplo sentido, ele é para pessoas que dominam muito bem a comunicação. Ele não é para pessoas que falam bem. Ele é para quem domina bem a arte de se comunicar, não só de falar bem. E às vezes eu falo bem e aí eu quero fazer uma piadinha, um negócio, e eu desço a ladeira, eu perco ali uma negociação, eu perco amizade, eu perco um trabalho, porque eu não entendo essa questão do limite. Onde é que eu tô descendo a ladeira? Esse ponto que eu preciso entender. Eu, Leiliane, durante muito tempo fui chamada de ignorante, de grosseira, de braba. Ai, Leiliane é muito braba. E eu não entendia por que eu era chamada assim. Eu nasci no Ceará, e no Ceará nós temos um dialeto entre nós, né? Como qualquer lugar no mundo tem dialetos. O pessoal do Sul tem dialetos, o pessoal de São Paulo tem dialetos de diferentes bairros, né? E o meu dialeto cearense era de duplo sentido e era um dialeto que nos outros lugares era grosseiro. E eu não entendia isso. Por quê? Porque até eu sair do Ceará, eu não achava que eu falava assim.
Até eu sair do Ceará, o mundo era o Ceará. Então, o mundo era daquele jeito. Quando eu saí, que eu fui morar em outros lugares, até mesmo no Nordeste ainda, eu comecei a ver as pessoas me olharem assim, meio estranho. E eu não entendia aonde que eu era grosseira com as pessoas. Então, assim, sotaque é identidade, dialeto não, tá? Sotaque é identidade. Eu vou continuar falando com sotaque cearense o resto da minha vida. Não dá para arrancar isso de mim, nem eu quero. Porém, entretanto, todavia, dialeto é uma linguagem fechada. Toda família tem um dialeto. Todo bairro tem um dialeto. Todo grupo de amigos tem um dialeto. Toda empresa tem um dialeto, tá? Onde é que nasce o primeiro conflito? Quando eu mudo o dialeto de lugar. Então, a minha empresa tem um dialeto, eu começo a falar com a minha família do jeito que eu falo na empresa. A minha família tem um dialeto, eu falo na empresa do jeito que eu falo com a minha família. E assim eu vou indo, entendeu? Então, quando o dialeto, ele migra, ele precisa se adaptar. Se você não souber adaptar, se você não tiver flexibilidade de comunicação, aí é outro esquema, né? O mais bacana é possível mudar, não é porque a pessoa sempre foi assim, precisa ser assim. Sim, a gente pode mudar, mas a gente precisa decidir mudar, tá? A mudança é uma decisão e um esforço. Ela não acontece sozinha. Ela não acontece sozinha de jeito nenhum. Toda mudança, ela depende de uma decisão e de um processo de esforço, né? A Cris está falando, eu sou gaúcha, eu percebi isso quando eu mudei para o interior de São Paulo. Por exemplo, o pessoal do Sul fala muito tu, né? Bah, mas tu não vai fazer isso, mas tu não vai me dizer isso, mas tu não vai comigo, não sei o que, não sei o que. Eu me assustei muitas vezes, que eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma boa clientela no Sul, até eu entender que é o jeito deles de falar. E eu falei, gente, mas as pessoas no Sul falam assim. Para eles é um dialeto, eles falam entre eles assim. Para outros lugares pode ser ofensivo, entendeu? Então, todos nós vamos ter dialetos, né? Em qualquer lugar do mundo. Aqui na Bélgica também tem dialetos diferentes. A grande raiz, o primeiro conflito das relações nasce quando eu falo com o mundo do jeito que eu falo com a minha mãe. Do jeito que eu falo com o meu pai. Do jeito que eu falo com os meus irmãos. E a minha relação familiar tem uma coisa chamada sangue. A gente pode ter brigado hoje. Se amanhã tu precisar de um rim, eu vou dar. Na rua, não. Na rua, não. Por isso que o povo diz assim, a vida ensina, né? Na rua, não. Na rua você precisa saber organizar a linguagem do mundo. A falar com o resto do mundo, né? O Dan falou assim, eu sou baiano, que você falou é fato, concordo, é assim. Por exemplo, eu fui morar em Aracaju, certo? Eu fui morar em Aracaju uma época com a minha irmã, e lá no Ceará, uma criança que corre muito, que pula muito, eu era essa criança, quebrei as pernas várias vezes, é uma criança macaca. Porque ela vive pendurada em galho, em árvore, em muro, e ela tá sempre caindo, certo? É uma criança macaca. Quando eu fui morar em Aracaju, 20 anos atrás, eu falei algo com a minha filha, tava brincando, eu falei, menina, deixa de macacada, e todo mundo virou na mesa pra olhar pra mim. E eu tomei um susto. Eu falei, gente, o que é que eu falei, né? Porque lá já existia essa história de chamar as pessoas de negras de macaco. Eu não conhecia isso, porque eu não convivia nesse ambiente. Eu não fazia a menor ideia da besteira que eu estava dizendo, né? Embora a minha filha fosse branca, então meio que limpou ali a minha barra porque eu chamei uma pessoa branca de macaca, não chamei... Mas eu não tinha a menor ideia do que eu estava falando. E aí eu tive que aprender que naquele lugar, a expressão que no Ceará era piada, naquele lugar era ofensa. Entende? Então, quando a gente tem conflitos de comunicação, conflito de linguagem, de relacionamento, é muito importante eu saber onde é que eu tô me perdendo. Onde é que eu tô me perdendo? Porque se eu não souber onde eu tô me perdendo, eu não vou virar um robô com frases prontas. Eu preciso saber onde que é perigoso eu transitar. Entende? Onde que é perigoso eu transitar para que eu só transite naquele lugar num ambiente de muita segurança. De muita segurança. Eu tenho amigos, eu tenho grupos diferentes de WhatsApp, né? E eu falo, gente, se a gente for hackeado, a gente tem que mudar de planeta, porque de país não vai resolver, não. Porque só entre nós aquela comunicação é possível. Se entrar mais um, da cadeia. Da cadeia, né? Da crime. Cada grupo tem esse modelo e tem as suas regras, né?
todo sistema tem regra. Então, o sistema familiar tem as suas regras, o sistema financeiro tem as suas regras, o sistema de trabalho tem as suas regras. E qual é a nossa grande dificuldade? É entender e respeitar as regras. Nós estamos numa época de muita rebeldia, né? Todo mundo quer ser CEO, todo mundo quer ser empreendedor, porque a gente não quer mais se submeter às regras, né? Rio sem margem, gente, é aguaceiro. Não existe sociedade nenhuma sem regra. Não existe empresa sem regra. Não existe família sem regras. As regras, elas vêm não para nos diminuir, mas para nos resguardar na sobrevivência, tá? Em SP as pessoas falam frango assado, no sul falam galinha assado. Aqui na minha terra fala frango assado também. O cacetinho, né? Em Portugal falam um cacete, né? Em Portugal churros é porra. Vamos comer porras, né? Queres uma porra? Vais comer quantas porras? Eu lembro quando eu morava em Portugal, eu demorei um tempo pra adaptar, que eu chegava no cabeleireiro, aí a menina falava assim, então, rapariga, o que vamos fazer hoje? O que vens aqui fazer hoje? E eu digo, a rapariga hoje não está muito sorridente. E rapariga no Ceará é um palavrão horroroso, né? Mas eu fui adaptando, né? Por exemplo, lá eles falam cu. Arranca o cu da cadeira, caralho, vamos trabalhar, toca trabalhar. E eu... Então, comunicar é isso, é tornar comum o ar. O ar comum que a gente respira. Quando eu estou num ambiente, existe um ar ali comum. Que eu preciso entender que ar é aquele. Para que a gente possa estar em comum. Senão eu vou estar falando sozinha. Quando eu não tenho flexibilidade, eu quero que todo mundo me aceite do jeito que eu sou. Que é a minha, minha personalidade. Não, meu amor, é azia mesmo, viu? É azia. É azia. Não, mas é o meu jeito, é a minha personalidade. Quem não gostar de mim, que saia, porque eu sou assim. Não, meu amor, você é só uma criança mimada, que acha que o mundo vai se submeter aos seus desejos, tá? Não é assim não a vida. Criança pede, adolescente exige, adulto negocia, tá? Vamos às regras. Criança pede, adolescente exige, adulto negocia. Não sei negociar? Tô adolescente ainda, cheio de exigências. Não sei exigir, só sei pedir, ainda tô na criancinha, que pede o danoninho, que pede leitinho, que pede chocolate. O adolescente é cheio de chatice. Ele quer uma blusa preta da marca tal, do não sei o que tal, que tá na loja tal, no dia tal, na hora tal. E não dê não, pra você ver o demônio que nasce ali dentro. O adolescente, ele é cheio de exigências. Por quê? Porque ele nem é adulto, nem é criança. E ele ainda... tem adultos a serviço dele, mas ele agora já não se conforma como a criança se conforma. Não se entende? E aí depois ele migra, né, para as negociações. O adulto, ele pensa assim, quero um iPhone novo, esse mês não posso comprar, tenho que esperar o meu próximo salário. O adolescente, ele quer um telefone hoje. E o mundo se acaba se você não der. E tem que ser azul e cristal. Se for azul, piscina, ele já não quer. Então vamos às regras das convivências. Criança pede, adolescente exige, adulto negocia. Não sei negociar, não estou disponível a negociar, eu tenho o meu jeito, a minha personalidade, eu faço assim. Você vai ver muito nos comentários do Instagram, as pessoas que têm baixa flexibilidade são as que mais comentam no Instagram, né? Elas dizem, mas eu não concordo, eu faço assim, eu tenho 20 anos de carreira assim, eu fiz não sei o que, eu fiz não sei o que. Ou seja, ela não consegue negociar. Ela não consegue negociar que a sua realidade seja diferente da dela. O mundo dela é autorreferente. É quase esquizofrênico. O mundo dela é totalmente autorreferente. É somente a verdade absoluta e o jeito que ela pensa, que ela se organiza, que o resto do mundo tem que se organizar. Vai ter uns probleminhas na vida, mas o que é que eu tenho a ver com o que é que eu tenho a ver com isso? Nada. Não tenho nada a ver com isso. Nada. Eita, que live rica. Eu vou embora, que horas são? Já são 11h40, gente. Tem que cuidar da minha vida. Vou embora, porque já é sexta-feira, antigamente eu fazia live com cerveja à noite. Não consigo mais. Eu sou uma senhora idosa, o álcool não desce legal, tá? Não desce. Eu fico 3 dias doente, porque adulto não tem ressaca, adulto adoece, né? Aí se eu tomar cerveja eu adoeço, aí eu parei, tá? Eu vou embora, manda aí assuntinho que a gente assunta na segunda. Cheiro.